Olá, crianças, bom dia. Aqui quem fala é o professor Glemilson. Hoje, na nossa aula de português, a gente vai aprender sobre artigo de opinião, ok? E sobre essa aula, a gente vai fazer um trabalhozinho, uma atividade avaliativa para a nota de vocês. Mas primeiro a gente precisa aprender o que é artigo de opinião para a gente poder desenvolver nossas opiniões. Eu creio que exatamente vocês já fazem isso muito no dia a dia de vocês, mas com certeza vocês não sabem que estão fazendo de forma dialogada um artigo de opinião. Um artigo de opinião é você expressar a sua opinião, você ter argumentos próprios para expressar sobre algum determinado assunto. Quer ver? Vamos ver alguns assuntos. Quando nós estamos opinando, dando opiniões sobre esportes, sobre política, sobre cinema, sobre futebol, sobre a pandemia, nós estamos nos expressando, nós estamos trazendo argumentos sobre fatos. Quando a gente vai escrever um texto, que a gente usa as expressões eu acho, na minha opinião, a gente está colocando nossa identidade própria. É quando a gente se expressa e mostra que a gente vai colocar ali no texto coisas que nós achamos e compreendemos, entenderam? Isso é um artigo de opinião. Então, quais são as características do artigo de opinião? Um artigo de opinião é quando o autor coloca a sua opinião própria na sua escrita. Vamos fazer um artigo de opinião sobre futebol. Aí, o professor Glemilson vai desenvolver a escrita. O futebol é um esporte coletivo muito interessante. Eu acho esse esporte um dos melhores esportes, porque é um esporte que desenvolve as qualidades físicas da pessoa que está jogando, por meio de dribles, lançamentos, passes. Então ele é um esporte muito interessante para o desenvolvimento físico também da pessoa, entenderam? Na minha opinião, o futebol é um dos esportes mais praticados no mundo, porque a gente tem a Copa do Mundo, tem outros esportes que são jogados, mas na dimensão do futebol, apenas o futebol. Vocês viram? Eu acho, na minha opinião, isso é um artigo de opinião. Você desenvolver argumentos, você colocar a sua opinião na sua escrita, ok? Então, a gente vai lá no livro e vai fazer na página 120 a leitura do artigo de opinião. Pré-adolescente é criança? O que é que vocês acham? Lá tem esse artigo de opinião que vocês vão fazer a leitura na página 120, que termina na página 121. Lá tem uma notazinha de rodapé com a nota que fala sobre a autora desse artigo de opinião, fala da data do lançamento desse artigo de opinião, que foi lançado numa tirinha da Folha de São Paulo. Mas vocês vão fazer a leitura desse artigo de opinião e vocês vão ver lá nesse artigo de opinião que a autora ela expressa suas opiniões, porque ela que fez a escrita, ela vai falar sobre a pré-adolescência, trazendo argumentos se o pré-adolescente é ou não criança. Então vocês vão fazer a leitura na página 120 e 121 e vão responder as questões de 1 a 5, ok? 5 questõezinhas sobre esse texto, artigo de opinião. E essa atividade ela vai ser um trabalho para a nota de vocês, ok? Qualquer dúvida, consulte o professor no privado, que eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, a atividade e a aula de hoje é sobre artigo de opinião, um texto que em sua criação você tem que trazer seus argumentos, sua opinião para dentro do texto e falar sobre determinado assunto. Então não é nem um bicho de 7 cabeças, ok? Isso vocês fazem muito no dia a dia de vocês, conversando com os pais, com os amigos, vocês expressam a opinião de vocês. Então se divirtam com a atividade, qualquer dúvida, chama o professor que ele está aqui para ajudar, ok?